Como é bom estar na sua presença, Pai. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite, nesse momento tão especial, Pai, que nós temos liberdade de cultuar ao Senhor, temos liberdade de levantar nossas mãos ao Senhor. Obrigado. Como nós somos felizes. Nós somos, de fato, as pessoas mais felizes que existem nessa terra, Pai, porque nós temos o Senhor. Como a sua palavra diz, Pai, o Senhor é o nosso refúgio. Aleluia. Nós estamos ocultos e guardados em Ti. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Oh, obrigado, Pai. Oh, obrigado, Pai. 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 Obrigado, Pai, meu Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, meu Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Oh, nós somos livres. Nós somos livres para Te adorar. E nós somos livres para Te buscar. Oh, ninguém pode nos impedir, porque uma graça repousa sobre nós. Teu favor está sobre nós. Tua bondade, fidelidade está sobre nós. Bondade, fidelidade, favor, bondade, fidelidade. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Grande é o Senhor, Pai. Oh, grande é o Senhor. Oh, Pai, o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Nós estamos alegres. Olhe para alguém do seu lado, veja se ele está sorrindo agora. Tá não, né? Agora dê um sorrisozinho para ele, dê um sorrisozinho para ela. Ei, quem anda na fé anda sorrindo. Quem anda na fé não anda com a cara emburrada. Quem anda na fé anda sorrindo. 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 Sabe por quê? Porque a alegria é um fruto do Espírito. Você está numa igreja alegre, porque a igreja da fé anda alegre. Aí alguém pode falar: mas pastor, o senhor não sabe como está a minha vida. Eu vou te dizer, eu não preciso saber. Eu preciso saber o que a palavra diz. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Você pode cumprimentar alguém do seu lado, diga assim para ele: seja muito bem-vindo. É uma bênção estar com você. Dê um aperto de mão, dê um abraço nele. Faça isso com alguém do seu lado, atrás de você. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se sentar, amém? Obrigado, irmãos. Aleluia. Então, irmãos, depois eu fiquei o mês todinho sem ministrar, não foi? Eita. No domingo, né? A gente teve pastor João, foi muito bom esses dias, foi? Foi bom demais, meu Deus do céu. E eu fui muito abençoado, muito agraciado, né? Pastor João é uma bênção de Deus. Você foi abençoado? Quem veio nos dias que ele estava aqui? Amém? Rapaz, eu não sei se você percebe, mas o mês voou, não foi? Final do mês hoje, o último domingo do mês. Mas estamos aqui hoje para recebermos uma palavra, irmão. O Senhor tem falado muito sobre fé comigo.
Nós estivemos agora recente numa conferência de ministros em Campina Grande, e lá Mark Hinks falou só sobre fé. E eu vinha lendo esse livro, Curso de Estudos da Fé Bíblica. Amém? Eu vou estar lançando agora no próximo dia 4, essa segunda-feira que vem, amanhã, na outra. Próximo dia 4 de agosto, vou estar lançando uma série de mensagens no YouTube falando sobre esse livro. Amém? Então, se você faz parte dessa igreja, ou se você não faz, está me acompanhando pela internet, você pode entrar em contato com a gente pelo telefone da igreja, que é o 8705-6506. Eu vou estar mandando diariamente mensagens para toda a igreja. Se você faz parte dessa igreja, se você está aqui e você não recebe as minhas mensagens ainda, no final do culto você pode procurar ali o Posso Ajudar. Passe o seu nome, o seu contato, e você vai ser alcançado por essas mensagens. E aí, irmão, eu tenho preparado material em cima desse livro aqui. Eu já tenho, na verdade, o material pronto, né? Mas eu estou fazendo um material próprio. E além de estar enviando para você um resumo de cada capítulo, eu vou estar enviando também para você uma bateriazinha de exercícios, que eu já tinha, na verdade, esse material com exercícios. Eu vou estar enviando também, para isso gerar ou despertar em você o desejo de buscar mais o Senhor e aprender mais sobre fé. Diga comigo assim: fé. O que move o povo de Deus, o que move a igreja, é a fé. Você está nessa noite aqui porque você pôde estar, porque você decidiu estar, mas o que tem sustentado você todos os dias, provavelmente é a palavra que você tem recebido. Amém? E hoje à noite eu vou ministrar sobre isso, sobre a fé que nos sustenta. Amém? Esse é o título da ministração hoje à noite. Eu estava ontem ministrando em um evento lá na Igreja Manancial da Vida. Foi muito bom o evento. Eu ministrei a mesma coisa que eu vou ministrar hoje. Eu acredito que eu vou mudar algumas coisas, mas eu queria que você ficasse muito atento a isso. Mais do que nunca, esse é um tempo da gente, como igreja, da gente ficar atento e estar com os nossos olhos postos no Senhor. Como eu falava ontem, eu dizia que no mundo lá fora existem muitas vozes. E a Bíblia diz que nenhuma voz que há no mundo deixa de ter sentido. O inverso disso é que toda voz que existe no mundo lá fora tem um sentido. Então, como igreja, nós precisamos entender e saber interpretar a voz de Deus. Saber ouvir a voz de Deus, né? Eu ouvi certa vez um homem de Deus pregando em uma conferência, e ele dizia que a voz de Deus é como a onda do rádio. Ela está aqui agora mesmo, mas a gente não está captando a onda do rádio, porque a gente não está com um equipamento que capta essa onda. Quando nós entramos em um carro e a gente sintoniza uma estação de rádio, a gente precisa escolher aquele número específico para ouvir a voz daquele locutor específico, daquela estação de rádio específica. E existe vamos dizer assim, entre aspas, né? Existe uma estação celestial que a todo momento está anunciando fé para a gente, está anunciando a vontade de Deus para a gente. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar sintonizados com essa estação celestial. Eu posso afirmar para você que a estação celestial que nós temos é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, ela é a estação de Deus que nos abençoa diariamente. Amém? E é interessante, irmãos, quando nós estamos focados e dando atenção a Deus, dando atenção a Cristo, dando atenção à sua palavra, automaticamente nós vamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente não pode deixar passar e não pode deixar de lado a percepção e o entendimento da realidade que nós temos em Deus. Nós somos justiça de Deus, né? Nós somos filhos de Deus, nós temos o que a Bíblia diz que nós temos, nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos, não é? Então, quando a gente vive o que a Bíblia diz que nós fomos destinados a viver, nós estamos glorificando o Senhor. A gente não glorifica o Senhor quando vem com uma roupa nova para a igreja, um sapato novo, não é o caso aqui. Não glorifica a Deus quando compra um telefone novo,
ou uma casa nova, ou um carro novo. Não, irmãos. Nós glorificamos ao Senhor quando nós andamos na palavra. Jesus falou sobre isso lá em João capítulo 8. Eu queria que você abrisse lá agora. Jesus falou sobre isso em João, no capítulo 8. Nós temos como base um dos principais versículos, de João 8, que é o verso 32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas eu quero iniciar com você no verso 31. No verso 30, vamos lá, João 8, 30. Diz assim, ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Olha para mim um pouco, por favor. Você vai ver que Jesus faz uma distinção entre aquele que crê nele e aquele que é discípulo dele. A diferença entre aquele que crê e aquele que é discípulo é o praticar. Se você olhar no verso 30, ele diz assim, ditas estas coisas, muitos creram nele. Tem muita gente na terra que crê em Jesus, que crê na palavra. Até o diabo crê. Até o diabo acredita na palavra, porque ele sabe que a palavra é verdade. Mas o diabo não é discípulo de Jesus. Por quê? Porque o que faz distinção entre um discípulo e aquele que crê é o praticar. É por isso que no versículo 31, ele diz assim, disse, pois, Jesus aos discípulos que haviam crido nele. Ou seja, ele falou assim, olha, crer em mim é a primeira parte, mas tem algo aí que vocês precisam saber. Crer em mim não é tudo. Crer em Jesus não é... Aqui no nosso meio, irmão, tem muita gente que crê em Deus. Você crê em Deus, também creio em Deus. Mas crer em Deus não é tudo. Tem algo aí. Ele fala assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, permanecer na palavra, praticar a palavra, irmão, essa é a atitude de um verdadeiro discípulo. E aí é onde ele entra, no verso 32, ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós somos libertos, não é somente porque conhecemos a verdade, mas porque nós perseveramos na verdade. A perseverança na verdade faz que a cada dia, irmãos, nós sejamos encontrados à imagem e semelhança de Deus. Mas, pastor, o que tem isso a ver com fé? Tem tudo a ver. Porque eu estou diante de vocês nessa noite e todos nós aqui já ouvimos sobre fé. Mas existe algo na fé que, como igreja, a gente não pode vacilar e deixar de praticar. A fé, por si só, ela não é suficiente se ela não for acompanhada de obras. Tiago, falando sobre isso, ele fala assim, olha, me mostra a tua fé, que eu te mostrarei as minhas obras. E aí ele conclui falando que a fé sem obras é morta. As obras da fé são ações, são atitudes, mas também, principalmente, são palavras. Então, eu entendo que eu tenho a misericórdia de Deus, eu entendo que eu tenho a bondade de Deus, eu entendo que eu tenho o amor de Deus, eu entendo que eu tenho os dons do Espírito operando na minha vida, eu posso desejar isso e eu vou receber isso pela fé. Eu entendo que eu tenho o fruto do Espírito operando na minha vida, porque a Bíblia diz que se nós já somos nova criatura, então nós já temos o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Gálatas 5, a Bíblia diz, verso 22, a Bíblia fala, mas o fruto do Espírito é, aí ele fala amor, aí ele fala alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão. Então, se eu sou crente, se eu entreguei a minha vida a Cristo, eu já estou habilitado a andar em amor. Eu já estou habilitado a andar em paz. Eu já estou habilitado a andar em alegria. Agora, como é que eu ativo o amor? Como é que eu ativo a paz? Como é que eu ativo a alegria? Como é que nos dias de maior pressão que eu possa estar vivendo, eu vou colocar a alegria para fora? Eu vou olhar para um espelho diante de uma dificuldade que eu estou passando, diante de um problema financeiro, diante de um problema no corpo, uma doença, diante de um problema no casamento, diante de um problema, qualquer seja ele, eu vou olhar para o espelho e vou começar a rir. Como eu vou fazer isso? Eu dizia, irmãos, eu tenho percebido que a igreja de Jesus, a igreja de Deus, não é só o verbo da vida, não.
Mas a igreja do Senhor nos últimos dias tem se tornado uma igreja emocional. Por que uma igreja emocional? Porque tem se balizado, né, tem se conduzido, tem tido como parâmetro da vida o estar se sentindo bem. Olha, se eu me sinto bem, beleza. Eu me sinto bem aqui nessa igreja, maravilha, Deus me chamou para cá. Mas no dia que eu me sinto bem aqui, Deus me chamou para outro lugar. Se as coisas estiverem acontecendo bem na minha vida, se eu estiver num lugar, né, está me dando paz e alegria, é de Deus. Não tem paz e alegria, não é de Deus. Quem foi que disse a você isso, irmão? Nós não podemos ser guiados por aquilo que nós estamos sentindo. Paulo falou que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E andar por fé é caminhar mais uma milha. É quando você muitas vezes está debaixo de um jugo, de um casamento onde existe opressão, onde existem dificuldades ali. Eu uma vez recebi alguém no meu gabinete há muito tempo atrás que até já havia passado por lesão corporal dentro do casamento. Escuta o que eu vou lhe dizer. Eu fui muito perseguido por um casal de pastores na época que fazia parte do contexto da igreja local. Porque quando eu aconselhei aquele casal, eu aconselhei o casal e havia, de fato, tinha havido agressão dentro do lar. Agressão física, agressão verbal, agressão moral. E quando eu comecei a acompanhar o casal, a primeira palavra que havia ali naquele entorno de aconselhamento por parte de outras pessoas era: é melhor você deixar, porque se ele fez isso com você hoje, amanhã ele pode matar você. Mas irmãos, eu vou te falar uma coisa. Eu não posso citar nomes e faz muito tempo isso. Mas uma vez eu também recebi no meu gabinete uma pessoa da nossa igreja que ela passou por muito perrengue no casamento no passado. Muito perrengue. Muita dificuldade, mesmo já crente. E ela tinha um marido que era mulherengo, um marido que era, sabe, você imaginar, o cara não era peça boa não. Mas ela decidiu lutar pelo casamento, ela decidiu lutar pela vida do marido, orar por ele, pagar um preço de oração, um preço de busca pelo Senhor. E hoje, irmão, eu conheço essa mulher, ela congrega em uma igreja Verbo da Vida, o marido dela é crente, homem de Deus, ela serve em departamento, lidera departamento da igreja local, e hoje ela conta com muita ênfase o testemunho dela e diz assim para mim: valeu a pena, pastor, porque nos dias em que muita gente me apontava o dedo e dizia: deixa esse homem, havia uma palavra no meu coração de que eu precisava lutar pelo meu casamento. Um homem são e um homem salvo, irmão, ele não vai bater numa mulher. Uma mulher sã e salva, ela não vai bater no marido. E quando eu olho para a palavra, sabe, eu percebo, queridos, que o Senhor sempre nos faz caminhar mais uma milha. Sabe, irmão, o Senhor sempre nos orienta que nós temos em Deus o potencial de mudar a condição da nossa vida, nossa casa, nossa família, em qualquer situação que nós possamos estar. Quando eu olho para a Bíblia, a gente tem que entender, irmão, nós somos nova criatura, nós somos filhos de Deus, nós temos sabedoria, porque tem muita coisa que acontece na nossa vida, irmão, por falta de sabedoria, porque a gente não agiu, não procedeu de forma sábia. Existem momentos para a gente falar e a gente abrir a boca, tem momentos para a gente, sabe, agir, mas tem momentos também, queridos, que o Senhor vai nos conduzir a entrar, vamos dizer assim, numa caverna. Eu não quero dizer aqui que Elias entrou numa caverna porque foi Deus que orientou ele, eu não estou dizendo isso. Mas existem momentos que, quando a gente entende a palavra e a gente sabe que o Senhor é por nós, a gente também sabe que ninguém vai ser contra a gente. Porque a Bíblia diz isso. Romanos capítulo 8 fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos a palavra a nosso favor. O que nós temos que fazer? Nós temos que colocar em prática. E hoje, muitos anos depois, quando eu olho para aqueles conselhos que eu dei àquele casal, eu aconselhei os dois no meu casamento. Eu aconselhei os dois no meu gabinete. Eu estive com os dois dentro da minha sala. Ainda foi na época do farol, eu acho. Eu me lembro que naquele contexto eu decidi investir na vida daquele casal. E hoje, quando eu os encontro, quando eu olho para eles, eu sei o que Deus fez na vida deles. E eu pergunto para os dois, eu falei: e aí, como é que está a vida comum? Como é que está a vida dentro do casamento? Eles olham um para o outro: pastor, nós estamos vivendo o melhor dia da nossa vida, o melhor tempo, a melhor fase, a melhor estação. E eu volto a falar, irmão, qualquer área que você possa imaginar na nossa vida, para a gente ter plenitude de Deus, a gente precisa exercer fé.
Então, quando nós estamos olhando para Jesus, quando nós estamos entendendo que nós somos chamados de fato para dar fruto, quando nós entendemos que nós temos o poder de Deus a nosso favor, quando entendemos que nós temos fé, que já possuímos tudo que diz respeito à vida e piedade, que nós somos uma nova criatura em Deus, não é? Que somos abençoados, tanto espiritualmente quanto fisicamente, quando entendemos que nós somos chamados para reinar em vida, quando entendemos que nós temos aliança com Deus, nós temos saúde, nós temos cura, nós temos dinheiro. Só um aleluia, obrigado Aristeia. Nós temos uma vida abundante. Aleluia, eu vou repetir. Quando nós entendemos que nós temos dinheiro, e não é porque nós temos dinheiro no bolso, não é porque na nossa carteira está cheia de dinheiro, não é porque a nossa conta bancária está cheia de dinheiro, não, é porque a Bíblia diz que nós somos supridos. A gente tem que aprender a andar, não por conta daquilo que a gente tem, mas pelo que a Bíblia diz que nós temos. Se a Bíblia diz, você é curado, no dia que vier uma doença, não diga, não abra sua boca, a minha doença crônica, sei lá o que pode ser. Não abra sua boca para falar isso. Ontem eu estava ministrando sobre isso, e quando acabou o culto, aí veio uma das pessoas que estava lá no meio, ela falou, ela ouviu a palavra, e ela começou a dizer, pastor, a minha doença isso, a minha doença aquilo. E eu disse, rapaz, ela não ouviu não o que foi pregado. Entenda, irmão, a fé, ela não vai deixar de perceber que existe algo ali que você pode estar passando. Mas a fé, ela vai considerar a palavra de Deus como verdade acima de toda e qualquer situação. Quantas vezes eu estive doente, mas você viu isso que aconteceu comigo? Mas eu não falava aquilo como meu, eu não tomava posse daquilo como meu. Não toma posse da doença como sendo algo seu. Não toma posse da falta como sendo algo seu. Eu estou liso, eu sou liso mesmo, sou um quebrado. Irmão, liso e quebrado é o diabo. Nós somos prósperos. Não abre a tua boca para dizer, eu sou triste, eu estou triste, eu sou triste. Você não é triste, irmão. Você é alegre. A Bíblia diz, olha, é interessante porque isso é tão bíblico, irmão, que no dia que você estiver fraco, não abra a tua boca para dizer, eu estou fraco. Não! A Bíblia diz, diga ao fraco, sou forte. Então, irmão, pela palavra de Deus você é forte, pela palavra. Entenda, eu não quero que você invalide a realidade. Porque como é que eu vou orar por algo que eu não considero que está lá? Por exemplo, quando eu estava com uma lesão federal no joelho, né? Uma lesão terrível no joelho. E eu fui para mais de um médico, e o médico dizendo lá, não, vamos ter que operar, não tem jeito não, isso aí. Um médico chegou a dizer assim, não, isso aí foi um tipo de lesão, que quando lesionou, ficou um pedaço da cartilagem lá, e isso não vai parar de doer nunca. Só vai parar de doer quando você fizer a cirurgia, que é arrancar esse pedaço de cartilagem. Aí eu digo, eita. Sabe o que foi que eu fiz, irmão? Eu comecei a considerar que aquilo ali era realidade. Eu estava com dores. Eu não conseguia acocorar, não conseguia pular, movimentar a perna, não conseguia. Então o que eu fazer? O que eu comecei a fazer? Eu comecei a orar por aquilo que eu sabia que estava lá. Eu dizia, em nome de Jesus, toda dor vai embora. Eu ordeno agora, joelho, volte a funcionar plenamente. Cartilagem, você não nasceu aí, você não nasceu deformada. Fique perfeitamente agora, fique plena agora. Então, você deve considerar sim que existem coisas na sua vida que têm que ser corrigidas. Está doente? Não desconsidera a doença, mas não fica assumindo que ela é tua. Está liso? Não desconsidera que você está com dificuldade financeira. Ajusta as tuas contas, equilibra as tuas contas, mas não fica dizendo, eu sou um quebrado mesmo, eu sou um liso mesmo, porque você não é, irmão. Aleluia! Aquele dia em que você acorda e que você não se sente o Filho de Deus, não fica dizendo, Senhor, estou sentindo que o Senhor está longe de mim. Que conversa é essa, irmão? Se Ele mesmo disse, nunca jamais te abandonarei. Nunca, 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 nunca. Então, irmão, o que eu estou vendo hoje em dia? Eu estou vendo uma igreja que tem se movido, inclusive nas palavras, de forma emocional. Ao invés de falar a palavra, está falando o que está sentindo. Ao invés de falar a palavra, está falando o que está vendo. É inegável que há uma crise institucional no nosso país. É inegável que há uma crise política no nosso país. É inegável que há uma crise econômica no nosso país. Mas eu vou dizer uma coisa, irmão. Se você crer, não vai acontecer com você, não vai alcançar você. Porque eu vou te garantir algo. Irmão, no tempo de maior crise, lá em Gênesis 26, a Bíblia diz que
Isaac, ele foi guiado pelo Senhor para semear em uma terra que não dava nada para ninguém, mas para ele deu. Oh, aleluia! Na maior crise da história, irmão, 7 anos de fome. A Bíblia diz que porque um homem debaixo de uma sabedoria divina, ele fez toda uma nação, toda a terra prosperou por causa de um homem só, chamado José. Então, irmão, José não é maior do que eu. José não é maior do que você. Oh, aleluia! Tem coisas nesse tempo que estão vindo para nos causar medo. E o medo é uma porta aberta para o diabo agir. Mas eu vou te garantir uma coisa: manda embora o medo. Manda embora o medo. Sabe, tem muita coisa que tem vindo para me trazer medo também. Mas aqui e acolá eu me pego, eu sou igual a você. Tiago falando sobre isso, ele falou que nós temos as mesmas paixões que Elias tinha. Mas a Bíblia diz que Elias orou e chuva desceu. Você tem orado para a chuva descer ou para a chuva parar? Oh, glória a Deus. A questão é que nós estamos conformados com tudo que acontece. E aí, ao invés de confessar a palavra, a gente acaba confessando o que a gente está vendo. Eu tenho a oportunidade de emprestar, de ceder a minha boca para Deus ou para o diabo. Eu tenho a oportunidade de ceder a minha boca para a palavra ou para os meus sentimentos. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus. Vá lá, por favor. Hebreus no capítulo 12. Hebreus 12, no verso 1. Eu estou lendo na Bíblia revista e atualizada. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A carreira que que o autor aos Hebreus fala aqui, não é somente a carreira do ministério, a carreira da pregação, né? A carreira do pastoreio. Não, essa não é a carreira que ele fala. Quando o autor aos Hebreus fala sobre carreira aqui, irmão, ele fala sobre essa vida, essa jornada que nós estamos aqui nessa terra. Isso aqui é passageiro. O ano mal iniciou, nós já estamos praticamente em agosto. Daqui a pouco aqui é o culto da virada de ano, todo mundo aqui correndo, dançando, pulando, virando para 2026. Daqui a pouco 2026 acaba, estamos em 2027, se Jesus Cristo não voltar. Mas quando ele fala sobre correr uma carreira, essa carreira que ele fala aqui é a carreira da fé. Essa carreira aqui que ele fala é a carreira de você ser um espelho de Deus aqui na terra. É a carreira, irmão, das pessoas começarem a olhar para você e falar assim: rapaz, meu Deus do céu, pensa no homem de fé que é aquele ali, a mulher de fé que é aquela ali, olha que coisa. Olha o que ele fala aqui, ó. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Sabe, eu estava meditando sobre desembaraçar do peso. Sabe que muitas vezes esse peso aqui, ele fala sobre peso e pecado. Peso é uma coisa, pecado é outra. Mas o peso aqui podem ser cargas emocionais a qual você está ligado. Recebemos agora recente um comunicado aqui na igreja. Ainda não quero divulgar, eu até falei sobre isso em outros lugares, mas não vou compartilhar isso aqui abertamente. Mas a gente recebeu um comunicado, e quando eu olhei aquele comunicado ali, rapaz, aquilo ali me trouxe medo no primeiro momento. Alguém querendo, através de uma ação, tirar um volume expressivo de recursos da igreja. E quando eu olhei aquilo ali, queridos, eu comecei a ter medo. Eu comecei a ficar temeroso sobre o que aconteceria ali. E naquele contexto, Deus começou a falar comigo. E Ele me deu uma expressão vocal, Ele me deu uma palavra. Ele começou a falar comigo sobre lançar uma palavra de ordem sobre aquela situação. E sabe, eu te pergunto, como você tem reagido
as situações que se apresentam diante de você? Será se você tem se permitido sucumbir no medo? Ou você tem se levantado com uma voz? Porque todos nós aqui temos uma voz. Todos nós aqui temos uma voz. E a nossa voz, o diabo tem que submeter. A nossa voz, o mundo tem que submeter. A nossa voz, a criação tem que submeter. Quando eu olho para cá sobre desembaraçando-nos de todo o peso, eu começo a perceber, queridos, que muitas vezes o embaraço está na sua confissão. O embaraço está no seu modo de pensar, no seu modo de agir, no seu modo de falar. Como igreja, irmão, a gente não pode negar que nós temos sentimentos. Não podemos negar que nós temos aquele dia mal, aquele dia que a gente está se sentindo mal, aquele dia que, sabe, tem coisas que se levantam contra a gente. A gente não vai negar isso. Mas a gente não pode ficar confessando isso. Não estou falando aqui que você não tem que procurar um pastor, né, um dos nossos ministros aqui para se aconselhar na sua dificuldade. Você tem que procurar. Está com dificuldade, irmão? Procura, eu posso ajudar. Dá o seu nome. Procura a Zildinha, que está ali. Dá o nome para ela que ela possa marcar um gabinete comigo ou com um dos pastores. Pode fazer isso. Mas no seu dia a dia, no seu quarto, no seu trabalho, qual tem sido a sua confissão? Porque quem anda na fé, irmão, muito embora vai ver a dificuldade, não vai ficar falando e resmungando sobre aquilo. Não, irmão, esse é o tempo da gente se levantar como homens de fé, mulheres de fé, que vão professar a palavra de Deus. E professar a palavra não é pregar somente para o ímpio, não. É professar na nossa vida pessoal. Quando eu olho para cá, olha o que ele fala no versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Olha para esse versículo aqui, ele fala assim, ó, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus é aquele pelo qual nós devemos olhar para ele. E a gente tem que estar com os olhos nele todo o tempo. Olhar para ele 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 todo o tempo. Oh, aleluia. Eu me lembro de um filme que eu assisti há muito tempo atrás. Aquele filme, Os Incríveis. É um filme de desenho. E eu me lembro que fala de uma família, não é? Que é a família dos Incríveis. E naquela família tinha um garoto que ele era o Flash, ele era o rápido. Mas o pai impedia ele de participar de qualquer competição no colégio. Por quê? Porque não queria que ele fosse exposto, que a família fosse exposta. E aí acontece muita coisa no filme. Quando chegamos no final do filme, a gente vê que o pai libera o garoto para participar de corridas. E aí, na vida daquele garoto, uma das coisas que ele aprendeu a olhar para o pai e ver se o pai está aprovando ou não. Então, ele sabia que se ele fosse partir do começo até o fim, ele iria ganhar aquela corrida. Por quê? Porque ele corria mais do que todos aqueles outros meninos. Mas no meio da corrida, quando ele começava a correr, ele começava a olhar para o pai, para ver se o pai estava aprovando ou desaprovando aquela corrida. E ele começava a correr demais e se expor demais, aí o pai desaprovava, ele vai diminuir. E aí no final daquela corrida a gente começa a perceber, irmão, que ele foi tratado durante o filme. Ele que era um garoto que queria fazer a própria vontade, né, que queria se expor, no final do filme ele se torna um garoto obediente ao pai. E sabe, queridos, eu não quero comparar a gente com uma criança não. Mas eu acho que nesse aspecto a gente tem que ser como uma criança que está olhando para o pai, para ver qual é a atitude que o pai vai dar. Para ver se é o sim, se é o não, se é o aprovo, se é o faça, se é o se não faça, não é? Porque Jesus, se a gente for dizer que isso é uma atitude de criança, então Jesus era uma criança. E a gente sabe que ele não era. A Bíblia diz que ele falou certa vez, ele falou assim, eu faço o que eu vi o meu pai fazer. E o que nós vemos Deus fazer, irmãos? Gênesis 1, a Bíblia fala que quando Deus criou os céus e a terra estava no caos, quando Deus olha para a terra, ele não fala o caos. Ele não ordena o caos. Ele não fala, eita, a terra está sem forma e vazia. Não, quem fala isso é a palavra, não é? Aquilo ali é um relato de como aconteceu. Ele fala, e disse Deus, haja luz, e houve luz.
Deus não proclamou o caos, Deus proclamou aquilo que ele tinha, o que ele era. Você ouviu o que eu falei? Deus não proclamou o caos, Deus proclamou o que ele tinha e o que ele era. O que ele tinha e o que ele era? Ele tinha luz, ele era luz, então ele proclamou luz sobre o caos. Isso você é também. Jesus Cristo mesmo disse, né? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Eu sou a luz, irmão. Então eu não posso abrir a minha boca para proclamar o caos. Eu estou vendo que a nossa igreja precisa se aproximar mais e mais do livro do irmão Reagan. Se você é ministro dessa igreja aqui, querido, você precisa começar a ler os livros do irmão Reagan. Por quê, pastor? Porque esse homem, ele é uma referência de fé. O nosso ministério existe hoje, irmão, porque um homem de Deus ouviu esse homem pregar, ensinar, e ele veio para o Brasil, que foi o pastor Bud. Ele abriu a igreja Verbo da Vida. E hoje nós seguimos o ensinamento da palavra, inspirada pelo que esse homem falou. Nós não somos uma igreja do irmão Reagan, não, tá? Nossa igreja se baseia na palavra. Agora, se você quer aprender sobre fé, leia os livros desse homem. O que nós vamos falar nesses próximos estudos que a gente vai ter agora, começando no dia 4, é esse livro puro aqui. Então, diariamente, de segunda a sexta, nós vamos ter vídeo todos os dias falando sobre fé, ensinando sobre fé. Eu vou estar enviando para você, irmão. Eu quero até recomendar, a gente não tem esse livro aqui, só tem esse, mas eu vou ficar com ele, amém? Eu vou sortear esse livro aqui no final, para alguém, tá certo? Mas, você pode, eu vou mandar o link na Amazon, se você quiser comprar o livro, ele chega com 3, 4 dias na sua casa. E não é barato, não é caro não, é 30 e poucos reais, barato. Vale a pena essa leitura. Então quando eu olho para cá, olha o que ele fala aqui, ó. Ele fala aqui, ó, versículo 2, olhando firmemente. Eu queria que você fosse comigo por favor, vá comigo para Hebreus, no capítulo 7 e no verso 25. Hebreus 7, 25. Aleluia. Ele fala assim, ó. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Fala sobre Jesus, né? Volta para Hebreus 4,14. Hebreus 4,14. Aleluia. Hebreus capítulo 4, no verso 14. Ele fala assim, ó. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Quando ele fala sobre conservar firme a nossa confissão, a palavra confissão aqui, ela se refere a gente falar as mesmas coisas. 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 Olhe para alguém do seu lado e diga assim: falar as mesmas coisas. Pastor, como é que eu ando na fé? Como é que eu ando, pastor? Pela fé. Eu vou te falar, quando você está na palavra, confessando a palavra, você vai perceber que todo dia você vai falar as mesmas coisas. A fé tem uma linguagem. A fé não abre a boca para dizer o que a Bíblia não diz. Aleluia! Porque nós não fomos chamados para andar e viver por aquilo que vemos. Por que nós oramos aqui, irmãos? Por dias melhores. A palavra do Senhor fala que nós devemos apresentar as autoridades diante do Senhor. Por que nós oramos pelas autoridades? Porque oramos pela polícia militar, pela polícia civil. Porque nós oramos pelos políticos do país. Porque nós oramos, irmãos, pelas pessoas que estão investidas de autoridade. Mesmo vendo tanta corrupção, mesmo vendo tanta injustiça, mesmo encontrando no cenário político nacional e também internacional tanta coisa que a gente julga que não é o melhor. Porque nós não andamos por aquilo que vemos. A nossa suficiência vem de Deus. No dia em que alguém abrir a boca para falar alguma coisa para você, cale a boca dessa pessoa. Cale a boca dela. Como você vai calar? Pela palavra. Mas você vai, a pessoa fala uma coisa, mas a Bíblia diz. A pessoa fala outra coisa, você, mas a Bíblia diz. Fica com o que a Bíblia diz. Oh, aleluia. Sabe, quando você está em perigo, confessa a palavra.
Em temores, confessa a palavra. Em perseguição, confessa a palavra. Nada está dando certo, confessa a palavra. Porque, irmão, quando tudo na sua vida dá errado, a palavra dá certo. Quando tudo parece, como diz a música, quando tudo diz que não, né? Uma voz me encoraja a prosseguir. Qual é essa voz? É a voz da palavra, irmão. Aleluia, é a voz da palavra. Fui um dia desse para otorrino, não é otorrino. Passei um tempo rouco e não sabia o que era. Fui no otorrino. Cheguei lá, o otorrino falou: é um calo na corda vocal. Você trabalha com o quê? Eu sou pastor. Eu disse: muito pastor vem aqui. Olha o que ele falou, viu? Muito pastor vem aqui. E rapaz, pensa num povo que tem problema nas cordas vocais. Aí ele completou: é pastor e professor. Olha, se prepara, viu? Porque esse aqui é o primeiro, mas muitos outros virão. Mas sabe que tem muita gente que não repreende? Tem muita gente que ouve e diz assim: eita, É como tem a gripe, né? Eu me lembro uma pessoa uma vez falando para mim que quando falou sobre a gripe suína, né? Gripe suína. Aí falou assim: eita, tá tendo uma gripe suína, vou pegar a gripe suína. Aí eu vi um pregador do Verbo da Vida falar assim: só pega gripe suína quem tem espírito de porco. A gente não tem espírito de porco, irmão. Aleluia. Eu vou te falar uma coisa, e não é porque eu posso ter pego a gripe suína que eu tenho espírito de porco, não, amém? Foi só um trocadilho que ele falou. Mas se eu sei o que a palavra de Deus diz, quando vem uma doença nova no mundo, eu não devo abrir a minha boca para dizer assim: eita, eu vou pegar. Não é porque todo mundo está gripado nesse tempo que você tem que ficar gripado. Aleluia. Não abra a sua boca para falar isso. Sabe, na época do Covid, se você olhar as minhas ministrações lá em 2020, nós estávamos falando sobre isso. O Covid não vai matar ninguém na nossa igreja. Nós estamos protegidos pelo Senhor. Nós estamos guardados pelo Senhor. Sabe, querido, nós tivemos pessoas aqui que quase partiram para agora. Quase. Pessoas que foram entubadas aqui. Pessoas que passaram dias na UTI, no hospital, mas estão aqui. Por quê? Porque a nossa confissão não era uma confissão de medo. A nossa confissão é e sempre vai ser uma confissão de fé. Porque a fé, ela não considera, irmão, que as coisas do mundo elas são mais verdadeiras do que a palavra. Aleluia. Coisas ruins podem acontecer com crentes, sabia disso, irmão? Coisas ruins podem acontecer. Mas não é porque coisas ruins acontecem que a gente vai emprestar nossa boca ao diabo e vai concordar com o que elas estão dizendo, não. Aleluia. Seu carro pode quebrar na estrada. Pode acontecer algum tipo de acidente com você. Escuta que eu... Calma, deixa eu terminar de falar. Alguém já repreendeu, já está pela fé aqui, amém? Pode. Mas, queridos, eu vou te falar uma coisa. Eu prefiro ficar com a palavra. O que a palavra de Deus diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Quando nós viajamos, quando nós saímos, vamos em algum lugar, quando nós estamos passando por algum lugar e nós temos uma impressão por dentro: rapaz, que lugar estranho. A primeira coisa que a gente faz é orar. Senhor, repreendo aqui todo espírito de assalto. Entrou numa agência. Uma vez eu entrei numa agência e eu senti algo assim, sabe? Veio uma percepção de assalto lá. Foi o que eu fiz? Eu fiquei lá? Não, eu fui embora. Eu fui embora. Aleluia! Eu não tive a direção de orar. Glória! Eu saí, fui para o carro, não é? Às vezes quando antigamente, né, a gente não tinha uma movimentação na igreja de dinheiro eletrônico como nós temos hoje. E antigamente a gente tinha pessoas na igreja que iam fazer depósito, e eu passei um tempo, eu quero que você lembre aqui, não é,
que eu fui auxiliar durante muito tempo. E tinham épocas, irmão, na segunda-feira, na sexta, que a gente saía com volumes, não é, de depósitos. Na época, as pessoas que faziam parte da tesouraria tinham aqueles envelopes, né, do banco. A gente saía com tudo lacrado, né, lá no malote, assinava tudo. E a gente ia para o banco fazer depósito. Quem aqui participou dessa época vai saber. Não é? Antigamente, hoje em dia não tem muito isso, mas algumas empresas ainda têm um volume grande de dinheiro físico, mas a maior parte hoje do dinheiro é eletrônico. Mas, queridos, eu já saí com quantias na época, lá em 2006, 2008, 2009, 2010, quantias da igreja de um final de semana de culto. Naquela época não tinha dinheiro eletrônico. E ali, quando você ia para um banco, irmão, eu me lembro que o banco que a gente tinha, a Caixa Econômica, lá embaixo, o estacionamento ficava distante da Caixa Econômica. O Banco do Brasil do mesmo jeito. E ali, querido, quando eu ia fazer aquele depósito ali, às vezes quando você saía aquele malote na mão para você fazer um depósito, você começava a orar. Quantas vezes quando eu fui para Caruaru fazer compra da minha empresa, porque em 2008, 2009 eu era empresário, eu tinha um volume de vendas muito grande. Eu tinha 7 lojas de roupa toda segunda-feira, mas eu viajava para Caruaru para fazer compras. Viajava, a gente voltava com a picape, na época cheia, passava do teto de roupa que tinha. Então, a gente tinha malotes de dinheiro que a gente carregava dentro do carro. Quantas vezes passando ali, na região ali de... eu esqueci ali... Mas antes, ainda em Alagoas, ali em Bateguara. Acho que é em Bateguara. Ali tem uma ladeira ali, irmão, que era o lugar onde todo mundo era assaltado. Aí, quando eu ouvia aquela história, o povo falando, não, todo mundo que passa por aqui era assaltado. Aí eu olhava para Marisa e dizia, todo mundo menos a gente. Eu não sou todo mundo. Ei, você não é todo mundo, irmão. Se você mora num lugar perigoso, irmão, eu quero dizer a você, não fica dizendo, um dia quando eu passar por aqui eu vou ser assaltado. Que conversa é essa, querido? Que conversa é essa? Não! 1000 cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita. Eu nunca vou ser assaltado aqui, nunca! Quando eu estou passando aqui, os anjos do Senhor estão passando juntamente comigo. Não abra a tua boca para emprestar ela ao inferno, irmão. Não abra a tua boca para emprestar ela ao inferno. Se você participa, é algum segurança, participa em alguma força, em algum trabalho de polícia, irmão, quando tu abrir a tua boca lá naquelas operações, ou naquele lugar que você faz segurança, abre a tua boca e diz, nunca ninguém aqui vai me alvejar, nunca uma bala perdida, nem uma bala endereçada vai chegar no meu corpo. Por quê? Porque eu sou protegido, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aleluia! Nunca! Eu participo, queridos, eu estou numa rotina agora de ter que ir ao stand. Porque agora houve uma mudança na lei. E o atirador esportivo tem que estar constantemente no stand. E o stand é um lugar que você sabe, né? Há manuseio de armas lá. E eu gosto de estar lá e tudo. Sempre eu gosto de ir numa hora que não tem ninguém, mas acontece de ir em horas que tem muita gente. Há um nível de segurança muito grande lá, é top. Mas sempre que eu chego lá, eu sempre oro, obrigado, Senhor, porque a tua proteção está sobre mim. Eu nem precisava talvez orar, porque naturalmente, como eu estou falando, é um lugar muito seguro. Muito seguro. Mas eu profiro palavras. Eu sei lá, que tem doido por todo lugar, não tem, irmão? Mas eu vou lhe dizer uma coisa, nunca abra a sua boca para dizer que um doido vai pegar você. Nunca, 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 nunca. Nunca. O doido vai vir de um lado, vai vir de outro, mas quando chegar diante de mim, ele vai se desviar. Ou ele se converte, ou ele cai no chão. Aleluia! Por quê? Porque nós temos a palavra, nós temos o Senhor. Aleluia! Essa é a nossa confissão. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. A gente vai olhar, irmão, para tudo ao nosso redor, mas nós vamos considerar a palavra. Deixa eu finalizar com um versículo aqui que eu ensinei sobre ontem. Eu ensinei sobre isso ontem, eu quero ensinar sobre isso a vocês. Romanos, capítulo 10, no verso 8. Romanos 10, 8. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui, ó. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que nós pregamos. Olha a afirmação do versículo. A palavra está perto da gente.
Aí ele diz onde? Na nossa boca e no nosso coração. Na nossa boca e no nosso coração. Esse é o modus operandi da palavra. A palavra tem que estar na nossa boca e no nosso coração. Boca e coração. Boca e coração. A palavra, irmão, não é somente... Cadê uma? Me dá uma Bíblia e papel. Me dá a tua, Carol. Obrigado. Bem novinha. Olha, tá mesmo, viu? Oh, aleluia. A palavra não é somente uma palavra para viver fechada na sua casa. A palavra não é somente a palavra para ficar em cima do painel do seu carro. Parece que é um amuleto, irmão. Eu ouvi uma vez o Uber falar, não, eu creio que essa Bíblia aqui me traz proteção. Que conversa é essa, querido? E você está fazendo que nem os nossos irmãos de outras igrejas. Coloca lá no espelho, lá, né, alguma coisa ali, e crê que ali vai trazer proteção. Não, a proteção está na sua boca. Na sua boca. A sua boca. A proteção está na sua boca. Olha o que a Bíblia diz, ó. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Versículo seguinte, 9. Olha o que ele fala aqui, ó. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Jesus é o quê? Diga assim, Jesus é a palavra. Não, foi bom, mas foi só o início. Diga assim, Jesus é a palavra. Isso, beleza. Quantos concordam comigo que Jesus Cristo é a palavra? Amém? Se você tiver dúvida, depois você lê João 1, capítulo 1, verso 1 e até o 12. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E ali você vai ler no decorrer da história que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como diante do Pai, e esse verbo é Jesus. Então, quando eu olho para esse versículo aqui, ó, esse versículo aqui ele não fala só sobre confissão para a salvação. Esse versículo aqui é o modo de operação da fé. Olha o que ele fala. Se com a tua boca confessares a palavra. Palavra. Se é confessar Jesus, é confessar a palavra. A nossa boca, irmão, ela vai se encher de riso quando nela estiver a palavra. Aleluia. A palavra. Se com a tua boca confessares a palavra como Senhor. Você sabia que muitas vezes nós não estamos desfrutando do melhor de Deus porque nós não estamos tendo a palavra como senhorio sobre nossa vida? Se você considera mais a doença do que o que a Bíblia diz, a doença é o seu Senhor e não a palavra. Se você considera mais a falta do que a provisão divina, então a falta é o seu Senhor e não a palavra. Quando Paulo falou aqui sobre você confessar a palavra como Senhor, é no dia da angústia confessar, eu sou cheio de alegria. É no dia da falta confessar, eu sou suprido. Oh, aleluia. É quando você estiver com quando você estiver com... Eu estou embaixo, é melhor deixar aceso. Quando você estiver com... eu até fugiu aqui. Doente. Não confessa a doença. Eu sou doente. Eu sou triste. Sabe uma das coisas, a doença do século, sabe qual é? Depressão. Eu acho que eu estou com um pouquinho de depressão. Vai ficar cada vez pior. Vai. Eu estou triste. Vai ficar cada vez pior. Vai. Eu tô nem sei o que eu tô. Vai ficar cada vez pior. Ei, aleluia. Não confessa o que você está vivendo, sentindo, irmão. Confessa o que a Bíblia. Vamos lá, está triste. Se você confessar a tristeza, seu Senhor é a tristeza. Doente, se você confessar a doença, seu Senhor é a doença. Mas se por outro lado você confessar o senhorio da palavra, não, o que está sobre a minha vida é saúde, eu não sou doente, eu sou cheio de vida, eu sou sarado, eu sou curado, eu sou revigorado, eu sou próspero, eu sou alegre, eu sou feliz, eu sou ungido, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Escute isso, irmão. Obrigado, irmão. Rapaz, vocês viram que a unção aumentou depois que eles começaram? Foi não, irmão? Oh, aleluia. Você percebe isso, querido?
Rapaz, a Bíblia diz: diga ao fraco, sou forte. Eu desafio você. Naquele dia que você está acabado no chão. Eu falava isso ontem no culto. Às vezes quando eu estou triste, eu me desafio a ir para frente do espelho. Já percebeu quando a gente está triste, que a gente vai para frente do espelho, que a gente quer rir, né? A gente fica se achando um besta. Eu me sinto um besta às vezes. Mas eu não vejo pelo que eu sinto. Pode ver, quando a pessoa está triste, que você vai, irmão, se alegra. Aí a pessoa faz: não, irmão. A gente tem que se desafiar, ir para frente do espelho e começar a rir. Aleluia. Eu conheço um irmão que toda doença que pode dar na face da terra, ele fica logo com medo de pegar. Diga: não. A gente tem que mudar a nossa mentalidade. Aleluia. Vai para frente. Eu queria que todo mundo ligasse a câmera do celular para si próprio. Vai. Pega seu celular. Ligue a câmera da frente, né? Que você vai se ver, ó. Tô me vendo aqui, ó. Amém? Agora, individual, irmão. Individual. O pessoal tá aí, já tá em conjunto. Eu quero que você pegue. Escuta o que eu vou lhe falar, tá? Pega a sua câmera. Olhe para ela. Agora eu quero que você dê o melhor sorriso que você possa dar e bata uma foto sua. Faça agora, vá, 1, 2, 3, vai. Ô pastor, que besteira. Eu vou além. Besta quem não fez. Agora, irmão, quando acabar o culto, poste essa foto no Instagram. Marque a mim e marque a igreja, que eu vou repostar a sua marcação. E quero pedir a galera da mídia para repostar a marcação de todo mundo que fizer aqui no Instagram da igreja. Irmão, você é feliz. Você é alegre. Aleluia. Poste lá e bote assim: eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou ungido, eu sou cheio de dinheiro, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Oh, aleluia. Ei, irmão, o diabo não pode com você. Eu desço, eu subo. Aleluia. Eu desço, eu subo. Até rima. Vamos lá. Eu desço, eu subo. Porque meu joelho tá bom. Porque eu posso agora correr, pular, dançar, cantar. Por quê, pastor? Porque eu resisti na fé. Quando a Bíblia diz que você deve resistir ao diabo, ele vai fugir de você. O diabo muitas vezes vai vir em forma de uma doença, de uma falta, de uma palavra que você ouviu. Resista a isso. Resista na fé. Ô pastor, eu nunca entendi sobre resistir na fé. Vou te ensinar aqui. Você resiste na fé falando. Você resiste na fé falando. Você resiste falando. Resista falando. Não resista calado. Agora eu vou te falar algo aqui. Não resista resmungando. Resista falando. É falando. É falando. Diga comigo assim: é falando. É falando. É falando. Agora eu lhe pergunto: falando o quê? A palavra. A palavra. A palavra pode. A palavra está em mim. Lembra lá o que Paulo falou? Na tua boca e no teu coração. Na tua boca e no teu coração. Vou finalizar já. Eu quero encorajar você. Nós vamos estar com essa série de mensagens sobre o curso da fé bíblica. Vai ser um tempo glorioso demais. Mas vai ser um tempo da gente colocar essa palavra em prática. E sabe o que está no meu coração? Eu não posso dizer repreendido pelo Senhor, mas o Senhor falou comigo muito veementemente. Ele falou assim: você não está me obedecendo. Que Senhor, não está sendo obedecendo? Sempre sabe, né? A gente sempre sabe qual é a área que a gente não está obedecendo a Deus. Sempre sabe. Aí o Senhor falou assim: eu já lhe dei instrução sobre você continuar esse material, e você não tem continuado. Eu tenho a impressão, irmãos, que eu vou continuar esse material usando o livro de outras pessoas, mas nos próximos vai ser os meus próprios livros.
Obrigado, irmão. Obrigado pela sua torcida. Muito obrigado. Aleluia. Estou me comprometendo aqui? Não sei. Mas dentro de cada um de nós existem livros. Não é, Maria? Eu falo Maria porque Maria uma vez me deu um esboço de um livro dela. Rapaz, que show. Queria ser como ela. Uma bênção. Dentro da gente já tem a resposta, amém? Glória a Deus. Eu quero saber se tem alguém nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Se você está aqui e você veio para esse momento maravilhoso da gente estar junto aqui recebendo a palavra, e você não entregou a sua vida a Cristo ainda, que maravilha. Muito bom conhecer você. Nós temos mais alguém além dela? Nós temos. Vem cá. Vem cá, Clara, dá um abraço nela. Vem cá, Clara. Oh, aleluia. Aleluia. Quem é mais que quer entregar a vida a Jesus? Ou quer voltar para Jesus? Nós temos alguém? Nessa noite, a livre do Senhor sobre a sua vida. Oh, obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado, Pai. Nós queremos te agradecer pela vida dela. Nós queremos te louvar, Pai, por esse tempo que ela está entrando agora, Senhor, um tempo de refrigério, um tempo de coisas novas se manifestando. O que ficou para trás, ficando para trás. Eu declaro, Senhor, novidade de vida. Eu declaro em nome de Jesus que coisas do passado não vão ter o poder de paralisar ela mais. Pelo contrário, Senhor, inicia-se uma nova estação, uma nova história para ela. Eu oro por ela e eu abençoo a vida dela no nome de Jesus. Oh, aleluia. Vocês vão levar ela para fazer a confissão lá, tá? Deus abençoe a sua vida, viu? Seja bem-vinda, amém? Nós te amamos, amém? Oh, aleluia, Pai. Nós temos alguém que quer receber, amém? Glória a Deus. Nós temos alguém nessa noite que quer receber oração para cura? Alguma dor, alguma doença? Aleluia. Pessoas com dores na lombar, dor na lombar, agora mesmo está a dor. Fica de pé onde você está. Vou orar por você. Aleluia. Nós temos mais alguém? Dor na lombar. Recorrente, né? É recorrente a sua também. Oh, obrigado, Pai. Aleluia. A unção do Senhor fluindo agora sobre o corpo de vocês. Em nome de Jesus. Oh, eu ordeno agora, Pai. Oh, eu ordeno agora no nome de Jesus que todas as dores que têm vindo no corpo delas saia agora, em nome de Jesus. Eu declaro ela totalmente curada e sarada. Fica aqui no altar, viu? Eu vou para lá orar por elas. Oh, obrigado, Pai. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor.
Aleluia. Nela eu peguei porque é minha mãe, amém? Pode ser que alguém não saiba, né? Que eu peguei na barriga dela, na cinturinha dela. Oh. É a mãe do pastor, irmão. Amém? Deus abençoe a sua vida, amém? Chega, pastor, venha. Próxima segunda, tá? Dia 4. Eu vou fazer um vídeo de lançamento aí, vai sair no Instagram, amém? Outra coisa, se você recebe as minhas mensagens, você não quer mais receber, pode me falar também lá no Instagram, no WhatsApp, tá? Amém? Mas se você quer receber e não recebe, procura ali, eu posso ajudar. E aí eu vou colocar você e você vai receber. É enviado individualmente, irmão, para cada um de vocês da igreja, tá? Então, é bênção, tá certo? Nem sempre eu respondo, quando eu geralmente começo esses momentos assim de enviar esses vídeos, eu fico bem atarefado com a quantidade de mensagens e tal, mas não se preocupa com isso não, amém? Tendo alguma coisa lá, algum pedido de oração também, pode compartilhar que a gente vai estar orando por você, amém? Deus abençoe vocês. Glória a